Olá, primeira série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 14, aula de revisão e avaliação. Venham comigo e vamos à nossa revisão. Muito bem, pessoal. Nesta nossa aula de revisão, nós teremos alguns assuntos bem interessantes, né? Nós vamos buscar o conceito de alguns temas fundamentais e importantes para a nossa convivência na sociedade, né? E para o nosso papel como cidadão dentro dessa sociedade. E nós vamos começar aqui entendendo o conceito de política, tá? O que é política? Então, política, ela é a atividade que diz respeito à vida pública, ou seja, é a arte de governar, a arte de gerir os destinos da cidade. Então, essa é a ideia de política, tá bom? Durante a história, esse conceito foi mudando, né, e até chegar aos nossos dias de hoje, com alguns filósofos trazendo uma ideia bem interessante em relação a esse conceito de política. Aquela ideia de vida pública, de governança, de gerir o destino das cidades, foi se modificando um pouco, embora o conceito central de ideia de política continue sendo esse. Tá bom? Só que muitas coisas foram mudando. Por exemplo, Norberto Bobbio, ele traz para nós a ideia de 3 poderes, tá? O poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Vamos ver aí esses conceitos? Olha só. Quando Norberto Bobbio fala do poder econômico, ele diz que é aquele poder que se vale de certos bens necessários e considerados como tais, tá? A posse desses bens necessários, considerados como tais, esse poder, ele cuida, traz para si essa responsabilidade. Nesse sentido, Norberto Bobbio diz que a sociedade ela acaba sendo dividida em ricos e pobres. E a base da sociedade são sempre os primeiros, os ricos. É o poder econômico. Se eu tenho o poder econômico, então eu tenho um poder que se sobressai dentro da sociedade, tá? O outro poder que Norberto Bobbio traz para nós é o poder ideológico. O que é o poder ideológico? É aquele poder que se baseia na influência das ideias. O outro poder é o poder ideológico, né? O poder ideológico, segundo Bobbio, é aquele que se baseia na influência das ideias formuladas pelo poder dominante. Vocês estão vendo aí essa imagem bem interessante, né? Aquelas mãozinhas controlando ali através daqueles fios as nossas cabeças, que são nada mais do que uma TV aí, vamos dizer assim, né? Um painel aí nas cabeças das pessoas. Isso significa o quê? Segundo Bobbio, a sociedade fica dividida em sábios e ignorantes e a base está no segundo, nos ignorantes. Eu me baseio, quanto mais ignorante, né, for a sociedade como um todo, mais fácil de manipular, mais fácil de dominar. Perfeito, então? Então nós já vimos aí, né, o poder econômico, que é aquele poder que detém a fonte, a renda, né? E o poder ideológico, que é das ideias. Eu coloco essas ideias aí, tá? E tudo isso vai cair naquele poder que nós chamamos de poder político, segundo Norberto Bobbio, que é o poder que tem a estrutura burocrática, que tem a estrutura administrativa toda a seu favor. Portanto, é o poder que, normalmente é o Estado que controla esse poder aí, é aquele poder que utiliza da força, né? Da coação, para comandar, para dirigir. Então, o que acontece aí? A sociedade vai ficar dividida em fortes e fracos. E, genericamente, o que acontece? Em superiores e inferiores. Perfeito, então? Então, essa é uma ideia. A gente parte daquele conceito básico do que é política, a arte de governar a cidade, né? E aí cai nessas ideias de Norberto Bobbio aí. O poder econômico, baseado no rico, né? Sociedade em ricos e pobres, o rico é quem comanda, né? O poder ideológico, os sábios e ignorantes são os ignorantes, a base desse poder aí. E o poder político como um todo, que é aquele poder que tem a força administrativa a seu favor.
Um outro filósofo traz para nós uma outra ideia bem interessante em relação a essa questão da política ou do poder. Quem detém o poder hoje? Esse filósofo é Michel Foucault. E ele diz que a sociedade hoje, na verdade, o poder, ele está dividido na ideia de macrofísica do poder e a microfísica do poder. Vamos ver aí? Quando ele fala da macrofísica do poder, ele diz que o poder existia e era exercido em grande escala, macro, por meio de quem? Do monarca, né? Lembra? O rei comandava, era o único responsável por aplicar pelo medo a atividade necessária para controlar as vontades díspares. Pensou diferente, né? O rei comandava ali. Só que hoje, segundo Foucault, existe o quê? A microfísica do poder. É aquele poder relacionado com aquele que ele chama de sociedade disciplinar, ou seja, uma rede de poderes pequenos exercidos pelos pequenos núcleos sociais por meio de uma aplicação de técnicas disciplinares que vão fazer o quê? Docilizar o nosso corpo, a nossa mente, treinando a gente para atividades diversas. Segundo Foucault, essa microfísica do poder, essas instituições que fazem isso, é a escola, a igreja, o quartel, a fábrica, né? Que mais? A cadeia, o hospital, seriam essas instituições que vão disciplinar o nosso corpo, disciplinar a nossa mente, tá bom? Então, nós temos um pouco isso daí. Então, eles exercem algum tipo de poder em cima das pessoas subjugadas a ele, tá bom? Então, é essa a ideia. Portanto, vamos lá. Nós estamos falando de Michel Foucault. Então, a macrofísica é o Estado, quem detém esse poder, e a microfísica é como se o Estado delegasse a essas instituições, e aqui ele fala dessas instituições aqui que estão destacadas, né, que controlam, docilizam o nosso corpo e fazem com que a gente se torne cada vez mais obedientes. Perfeito? Muito bem. A gente quer dar, então, continuidade a esse processo aí da nossa aula, né? Trabalhando um pouco aquilo que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. O que é esse Estado Democrático de Direito? Não é só um nome bonito, não. O Estado Democrático de Direito é um modelo de governo que garante a nossa liberdade e a nossa segurança. E ele tem 3 pilares principais. Vamos ver esses pilares aí? Olha só. O primeiro pilar é a soberania popular, ou seja, o poder no Estado Democrático de Direito, o poder, ele emana do povo. Somos nós, cidadãos, que damos o poder ao Estado. E isso acontece, gente, principalmente por meio do voto, tá? Então, quando nós falamos de Estado Democrático de Direito, nós estamos falando da soberania popular. O povo é o dono desse poder aí. Tá bom? Através de qual? Do voto, perfeito? Depois, outra coisa importante, outra característica fundamental, outro pilar importante no Estado Democrático de Direito é a divisão dos poderes, para evitar que um poder se concentre nas mãos de uma só pessoa, tá? Ou então de um grupo, tá certo? Então, por isso o poder no Estado Democrático de Direito é dividido em 3. Quais são, professor, esses poderes? É o poder executivo, tá? É o poder legislativo e é o poder judiciário. Olha só, o poder executivo é aquele que governa, aquele que vai administrar o país, no caso o presidente, né? Ou os governadores no estado e os prefeitos nos municípios, tá bom? O poder executivo é o poder que cria, é o poder que aprova as leis. Então, quem é o responsável por esse poder aí? Quem faz parte desse poder? Os deputados, os senadores, os vereadores. Percebam aí que tanto o poder executivo como o poder legislativo, quem dá poder a esse pessoal aí, quem é? O povo. Olha só, a gente voltando lá para o primeiro pilar, né? Que é o poder que emana do povo através do voto, perfeito? Mas temos também o poder judiciário, que é aquele poder que garante que essas leis sejam cumpridas. E aí a responsabilidade desse poder são dos juízes e dos tribunais. Olha só que legal. Então, são
o Estado Democrático de Direito, ele traz para nós esses pilares aí, tanto a questão do povo, a questão da divisão dos poderes, tá bom? Mas ele tem também um terceiro pilar, que é a garantia de direitos fundamentais. É muito importante também. Ali a Constituição, que é a lei máxima do país, ela garante direitos, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a igualdade, o direito à vida, o direito à propriedade. Então, são direitos fundamentais e esses direitos, gente, eles não podem ser ignorados pelo governo. Perceberam isso daí? Perceberam a ideia e a importância do Estado democrático de direito? Né? Então, é importante que um país tenha essa liberdade, por isso que é chamado de Estado democrático. É a democracia como um todo, é aquele governo do povo, né? Voltamos de novo para aquele conceito inicial lá de política, né? Voltamos para aquela ideia da arte de governar. É essa a ideia, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pergunta então. Como que esse poder pode se tornar legítimo, professor? Para que seja realmente um Estado democrático de direito, né? O que é preciso? A legitimidade, não esqueça, é aquilo que vai diferenciar o poder aceito, tá? E respeitado do poder imposto pela força. Porque existe o poder imposto pela força também. Isso aí nós chamamos de tirania. Tá? É autoritarismo, tá bom? Então, um governo ilegítimo, por exemplo, é uma ditadura, tá certo? Então, lembra que nós falamos que o poder emana do povo, através de quê? Do voto. Então, a legitimidade do poder em um Estado democrático de direito, ele vem de duas fontes principais, tá? As fontes principais, que é justamente a jurídica e a social. Vamos ver? Então, olha só. Como se dá essa legitimidade do poder? Através de uma legitimidade jurídica. Ou seja, o poder ele é legítimo porque ele foi conquistado e ele é exercido de acordo com as leis e a Constituição de um país. Se não for assim, se ele não foi conquistado desse jeito, se ele não é exercido desse jeito, então ele não tem legitimidade. Tá? Aí a gente volta lá para a ditadura, aquilo que nós estávamos conversando agora há pouco. Então, a legitimidade jurídica significa o quê? Que ele segue as regras do jogo, como, por exemplo, as eleições. Tá? É legítimo o poder que é dado pelo povo através do seu voto nas eleições. Esse poder é legítimo. Qualquer outro poder que não seja desse jeito é o autoritarismo, tá bom? É ilegítimo, tá bom? E também, para que ele seja legítimo, é preciso que haja o quê? Uma legitimidade social, tá? Não é só o jurídico, mas também a ideia de legitimidade social. Ou seja, o poder é legítimo porque o povo aceita esse poder, o povo reconhece esse poder como justo. Então, quando a população confia nas instituições, o poder se fortalece. O contrário também acontece, não é? Quando a população não confia nessas instituições, então o poder fica enfraquecido, perfeito? Fica dividido. E aí começa, muitas vezes, uma discussão e uma briga que na maioria das vezes, não leva a lugar nenhum, e quem sofre as consequências disso tudo é o Estado como um todo, né? E, logicamente, nós que fazemos parte desse Estado aí. Perfeito, então, pessoal? Olha só, nós começamos lá atrás, falando sobre a ideia de política, tá? Que é a arte de governar como um todo, né? Trouxemos a ideia de Norberto Bobbio, que fala do poder econômico, do poder ideológico e do poder político como um todo. Passamos ali por Michel Foucault, né, que traz para nós a concepção da macrofísica do poder. O macro é o poder do Estado, né? Mas hoje, segundo Michel Foucault, quem governa de verdade é o micro. São as instituições que estão ali dentro do Estado e que controlam, inclusive, o próprio Estado. Tá certo? Docilizando os nossos corpos, docilizando as nossas mentes. Tá bom, então?
Um pano de fundo para tudo isso, e que é muito importante e fundamental e que a gente não pode esquecer, é a ideia de um Estado democrático de direito, tá? Quando a gente fala de um Estado de direito, nós estamos falando daquele Estado que é legítimo, que o povo emanou do povo, né? Através do voto. O povo deu poder a quem foi lá, a quem está dirigindo, a quem está comandando esse Estado aí. Perfeito? Então, muito bom. Qualquer outro poder diferente disso seria ilegítimo, seria autoritarismo, tá bom? Mas é fundamental nesse processo todo que nós entendamos o quê? Os princípios básicos para essa convivência em comunidade. E é por isso que nós falamos de ética. Vamos entender um pouquinho essa questão da ética aqui, né? Aquela ideia, o que esses princípios que estão aqui, eles significam para vocês no dia a dia, tá? Que tal explorar, discutir um pouquinho todos esses princípios? Por exemplo, o princípio ético da liberdade, da cooperação, da autonomia, do empoderamento, né? Da convivência democrática, aquela convivência solidária, fraterna. Tudo isso aí é importante para promover o quê? Uma reflexão crítica sobre a importância desses valores nas relações sociais e na construção de uma sociedade mais justa, tá bom? Então, gente, olha, esses valores todos aí, né, eles criam um ambiente onde a empatia floresce. Quando eu falo de empatia, eu estou falando de me colocar no lugar do outro também, né? De perceber que eu não estou só nesse mundo. A empatia, ela nos permite entender e ressoar com as emoções do outro, facilitando o quê? Uma ajuda mútua e a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais equitativa, tá bom? Então é muito importante promover uma discussão sobre esses princípios. Eles são fundamentais para a formação de um cidadão consciente, de um cidadão engajado, né? Eu sempre venho falando muito isso para vocês, a importância de entender o conceito dessas coisas aí. Nós devemos o quê? Estimular a participação ativa, o respeito pelas opiniões do outro, isso é fundamental. Refletindo o quê? Os valores de convivência democrática e fraterna. Olha só, durante a nossa aula, nós aprendemos tantos conceitos que são importantes e fundamentais e que muitas vezes nós não discutimos isso, nós não entendemos isso e por isso mesmo acabamos entrando em atritos, né? Porque a gente não consegue entender essa teoria como um todo, ela é importante. A discussão sobre ética, ela não é só uma reflexão teórica, mas ela é um exercício prático, gente, para vivermos em sociedade. Temos que introduzir o conceito de cidadania consciente e engajada, que se fundamenta no respeito e na responsabilidade coletiva. Perfeito, então? Então, baseado nisso daí, meu povo de Deus, é que a gente precisa o quê? Precisa buscar entender todo esse processo aí, né? Buscar entender todo esse conceito, buscar entender, né, o significado de cada uma dessas coisas aqui, para quê? Para que a gente consiga sim, ter essa sociedade mais justa e fraterna a partir de quê? De uma consciência maior do meu papel como cidadão dentro dessa sociedade. Porque é muito fácil eu discutir baseado em opiniões muitas vezes falsas dentro da sociedade, né? E aí a gente acaba dividindo a sociedade em A mais B sem conseguir dialogar, sem conseguir conversar, sem conseguir se entender. Não é verdade? Então, não é essa a ideia, não é esse o papel. Tá? E aí, para mim ser protagonista também dentro dessa sociedade, eu preciso entender esses conceitos para entender melhor o meu papel nesse processo todo de construção dessa sociedade. E aí esses princípios éticos vão ser fundamentais para que a gente consiga, né, dar esse sentido maior, esse sentido melhor de pertencimento a esta sociedade e de uma convivência, né, mais fraterna, mais justa, mais solidária. Perfeito, então, pessoal? Até a próxima.